No final do século XIX, à medida que a demanda do mundo industrializado por borracha continuava crescendo, um preço terrível foi pago na selva amazônica. Longe das fábricas e das minas daqueles que andavam de bicicleta, milhares de homens, mulheres e crianças indígenas estavam sendo caçados, escravizados e assassinados. Tudo isso era feito para satisfazer a aparentemente interminável demanda mundial por borracha amazônica. No vídeo de hoje, vamos analisar a história perturbadora do genocídio de Putumayo. Pode ser útil iniciar com uma breve explicação sobre a alta demanda pela borracha. Era um dos materiais mais vitais da era industrial. Antes de existirem alternativas sintéticas, a borracha natural possuía uma combinação única de propriedades. Ela era flexível, à prova d'água, durável e um excelente isolante elétrico, o que era vital para todos os tipos de máquinas. A borracha também era vital para as rodas das bicicletas e mais tarde dos automóveis. No final do século XX, não era possível para uma economia industrial moderna funcionar sem nenhuma borracha. Antes do desenvolvimento de grandes plantações de borracha no Sudeste Asiático e no Congo, a floresta amazônica era a principal fonte mundial de borracha natural, proveniente da seringueira. Como as árvores estavam espalhadas pela selva em vez de concentradas em plantações, a extração da borracha era extremamente trabalhosa. Os trabalhadores percorriam longas distâncias na floresta tropical, o que encarecia e dificultava a produção. Grande parte da borracha podia ser encontrada na região do Putumayo, localizada nas fronteiras do que hoje são Peru e Colômbia. Logo se tornaria uma das áreas mais lucrativas para a extração de borracha. Mas essa região também era lar de diversos povos indígenas, incluindo os Witoto, Bora e Nuyait, cujos ancestrais viviam na floresta tropical há séculos. Essas comunidades possuíam um conhecimento profundo do ambiente da floresta, mas, para os empresários da borracha, elas representavam algo completamente diferente, uma fonte de mão de obra que poderia ser explorada com pouca preocupação com interferências externas. Um desses indivíduos que chegou a essa conclusão foi Júlio César Arana, um empresário peruano que construiu uma das maiores empresas de borracha da Amazônia. Durante a década de 1890, ele começou a adquirir postos de comércio e operações de borracha pela região do Putumayo, buscando controlar grande parte do comércio de borracha. Como poucos forasteiros aceitavam o trabalho exaustivo de coletar borracha na floresta, os gerentes da empresa passaram a usar mais a coerção. Não era incomum que bandos armados de mercenários colombianos ou peruanos forçassem os povos indígenas a trabalhar para eles. Mas esse trabalho forçado em pequena escala gradualmente evoluiu para um sistema organizado de escravidão. Empresas rivais de borracha lutavam entre si pelo controle das plantações de borracha e da mão de obra escravizada. Os rivais de Júlio César foram presos e só seriam libertados se entregassem seu território e seus trabalhadores indígenas capturados. Por um tempo, Júlio César foi sócio de um empresário chamado Benjamin Lorange. Ambos atuaram juntos no controle de grande parte do Putumayo. Mas então, em 1903, Benjamin morreu em circunstâncias misteriosas, envenenamento por arsênico. Júlio César então conseguiu obter as ações restantes da empresa deles por uma fração do valor. Elas deveriam ir para o filho de Benjamin, mas ele foi ameaçado de morte se não as entregasse. Isso permitiu que Júlio César monopolizasse grande parte da região de Putumayo e, com isso, seu controle perturbador sobre milhares de homens, mulheres e crianças. Em 1905, Júlio viajou para Londres para obter investimento estrangeiro. O resultado foi a criação da Companhia Amazônica Peruana em 1907, que foi registrada em Londres, com um capital de cerca de 1 milhão de libras de investidores britânicos. A nova companhia absorveu seus negócios existentes e lhe deu acesso a fundos de capital muito maiores, além de facilitar o acesso aos mercados europeus. Tudo isso buscava legitimar o tratamento cruel aos que eram escravizados para trabalhar. A vida, para aqueles forçados a colher borracha,
era mais do que brutal. Agentes das companhias de borracha e colaboradores locais invadiam territórios indígenas em busca de trabalhadores. Em alguns casos, as aldeias eram atacadas diretamente. Homens eram mortos ao resistir, mulheres e crianças capturadas. Comunidades inteiras eram reunidas e forçadas a se mudar para postos de extração de borracha controladas pela companhia. Aqueles que tentavam fugir eram imediatamente mortos a tiros, um sinal para os outros de que era trabalhar ou morrer. Em outros casos, os representantes da companhia usavam enganação. Líderes indígenas eram convidados para negociar ou trocar mercadorias, mas acabavam detidos e mantidos como reféns para forçar a obediência da comunidade. Quando uma comunidade era controlada pela companhia, seus membros frequentemente não podiam sair. Outro método comum era a servidão por dívida. Os indígenas recebiam ferramentas, roupas ou outros suprimentos, e então eram informados de que tinham uma dívida com a companhia. Como a companhia controlava preços e contabilidade, essas dívidas eram quase impossíveis de serem pagas. A dívida se tornava uma justificativa para o trabalho forçado permanente, enquanto aldeias vizinhas eram destruídas ou escravizadas, e à medida que o Império de Júlio se expandia, as oportunidades de fuga diminuíam. Após serem capturados, os indígenas eram obrigados a coletar borracha na floresta, um trabalho fisicamente exaustivo. Os trabalhadores saíam antes do amanhecer e percorriam longas distâncias pela selva. Eles cortavam as seringueiras, coletavam o látex que escorria lentamente e depois carregavam cargas pesadas de volta para as estações da empresa. O trabalho consumia quase todo o tempo livre deles, sendo forçados a trabalhar o dia inteiro, todos os dias, para cumprir as cotas rigorosas. Não sobrava tempo para cultivar plantações ou sequer caçar para se alimentar, o que tornava literalmente impossível manter suas aldeias. Como resultado, muitas comunidades começaram a morrer de fome. Se um trabalhador não entregasse borracha suficiente, era punido. Açoitamento era um dos castigos mais comuns. Os trabalhadores eram amarrados e chicoteados repetidamente, recebendo dezenas ou até centenas de chibatadas. Esses ferimentos costumavam infeccionar, causando sofrimento prolongado e até morte. Não ofereciam tratamento médico às pessoas consideradas descartáveis. Os trabalhadores eram obrigados a carregar enormes pesos de borracha, transportando-os a pé por distâncias de dezenas, se não centenas de quilômetros, muitas vezes com pouca ou nenhuma comida. Se um trabalhador fosse velho demais e incapaz de trabalhar, ele simplesmente seria executado. Uma das punições mais perturbadoras usadas era queimar o trabalhador vivo. Querosene era jogado sobre eles e eles eram incendiados. Ainda mais perturbador, tais atos não eram feitos apenas como punição, mas para o sombrio prazer do povo de Júlio. Muitas vezes, as punições eram aplicadas não por não cumprir uma cota, mas simplesmente por entretenimento. Membros eram decepados, crianças pequenas eram balançadas pelos pés até terem a cabeça esmagada contra árvores ou crucificadas de cabeça para baixo. Os mortos eram geralmente deixados para apodrecer, alimentando vermes e cães. As mulheres sofriam um tratamento especialmente brutal nesse sistema sombrio. Muitas eram obrigadas a trabalhar ao lado dos homens enquanto, ao mesmo tempo, sofriam abusos sexuais generalizados. Funcionários da companhia e supervisores tratavam as mulheres indígenas como propriedade pessoal, abusando delas à vontade. Mas alguns membros da população nativa conquistaram um lugar de confiança. Grupos conhecidos como os Meninos de Confiança. Eram grupos de homens indígenas levados e treinados desde jovens para atuar como agentes de repressão à força de trabalho escravizada. Eles eram fortemente armados e enviados às áreas mais perigosas da selva. Mais longe dos patrões das companhias, muitos usavam seu poder para resolver antigas rivalidades ou disputas tribais. Esses rapazes de confiança inventavam levantes como pretexto para massacrar membros de tribos rivais, mas eles também podiam ser executados imediatamente se não correspondessem às expectativas da companhia.
Por muitos anos, relatos de violência circulavam além da Amazônia, mas recebiam pouca atenção. A região era remota, a comunicação era difícil e todas as vítimas tinham pouca influência política. Mas o primeiro grande desafio veio de um jornalista peruano chamado Benjamin Roca, que publicou denúncias de assassinato, escravidão e tortura na região do Putumayo. Sua reportagem atraiu atenção, mas também gerou forte oposição daqueles com interesses na indústria da borracha. Ele descreveu o seguinte: em mais de uma ocasião, sempre por falta de peso da borracha, os indígenas eram baleados ou tinham braços e pernas cortados com facões e seus corpos eram jogados ao redor da casa. E mais de uma vez foi presenciado o repugnante espetáculo de cães arrastando braços ou pernas de um desses menos afortunados. Rucker coletou depoimentos de ex-funcionários que presenciaram ou participaram de assassinatos e tortura de trabalhadores. Ele publicou vários artigos, mas logo foi preso e removido da região. No entanto, isso só aconteceu depois que ele conseguiu entregar suas descobertas e evidências para outro homem responsável por expor os crimes, Walter Hardenberg. Muito do que sabemos sobre o destino e o tratamento dessas populações indígenas vem de Walter. Ele era um engenheiro americano que viajou para a região para trabalhar em uma ferrovia, mas acabou sendo capturado pela Companhia Amazônica Peruana e preso a bordo de um de seus barcos a vapor por um tempo. Ele viu em primeira mão o tratamento cruel e os abusos cometidos pelos homens de Júlio. Ele observou o seguinte: as árvores não têm valor sem os índios, que, além de extrair borracha para eles, fazem tudo o que esses capatazes precisam. Alimentam-nos, constroem para eles, fazem recados para eles, carregam-nos e ainda lhes fornecem esposas e concubinas. Eles não conseguiram fazer isso por persuasão, então mataram, massacraram e escravizaram pelo terror, e essa é a base deles. O que vemos hoje é apenas a sequência lógica dos acontecimentos. Os índios intimidados e totalmente subjugados, reduzidos em número, desesperadamente obedientes, sem refúgio, sem fuga e sem reparação. Os crimes da companhia tornaram-se impossíveis de ignorar, especialmente quando Roger Casement entrou na história. Casement era um diplomata irlandês que trabalhava para o governo britânico e já havia alcançado destaque internacional. Ele havia exposto as atrocidades cometidas nas plantações de borracha do Estado Livre do Congo, controlado pelo rei belga Leopoldo II. Em 1910, Casement foi enviado para investigar as condições na região de Putumayo, e o que ele descobriu confirmou as piores alegações e revelou que a situação real era ainda mais horrível do que muitos observadores haviam imaginado. Ele testemunhou a empresa tentando subornar pessoas para que ficassem em silêncio e foi informado de que, se não tivesse vindo em uma missão oficial, a empresa o teria assassinado e colocado a culpa nos nativos. Casement concluiu que os abusos eram sistemáticos e não acidentais. As atrocidades não eram resultado de alguns indivíduos desonestos agindo além do controle da empresa. Em vez disso, elas surgiram de um sistema cujos incentivos econômicos estimulavam a violência como meio de maximizar a produção. O relatório de Casement sobre os crimes da empresa nomeou administradores e supervisores específicos como responsáveis pelo assassinato, tortura e tratamento desumano. Investidores britânicos da empresa, inclusive membros do governo, não podiam ignorar o relatório. Mandados de prisão foram emitidos, levando muitos dos gerentes e funcionários da empresa a fugirem da justiça. Alguns até levaram consigo centenas de trabalhadores indígenas escravizados, traficando-os para serem explorados em outros lugares. Alguns fugiram para plantações na América do Sul, outros foram para o Caribe ou voltaram de avião ao Peru. O isolamento da Amazônia e as complicações políticas entre o Peru e a Grã-Bretanha dificultaram as acusações. Vários gerentes de nível inferior foram acusados, mas enfrentaram penalidades substanciais. O fundador da empresa, Júlio César, negou responsabilidade por muitos dos crimes e evitou qualquer condenação criminal. A empresa dele foi liquidada,
mas ele manteve grande parte das terras e da mão de obra escravizada. Ele continuou explorando as populações indígenas, usando marchas forçadas para traficar milhares de pessoas. Embora o nome dele tenha ficado permanentemente associado ao escândalo, ele manteve considerável influência e riqueza. Os sistemas legais e políticos da época se mostraram incapazes de fazer justiça de forma proporcional à escala dos crimes que haviam ocorrido. Ele morreu em 1952, aos 88 anos, sem um tostão, devido a um mau negócio durante a Grande Depressão. Mas Júlio nunca enfrentou justiça de verdade por seus crimes. As atrocidades cometidas na região do Putumayo estão entre os exemplos mais perturbadores de atrocidades coloniais. Tragicamente, ela continua muito menos conhecida do que muitos outros genocídios do século XX. O genocídio do Putumayo tirou a vida de cerca de 32 mil a 40 mil pessoas, com alguns historiadores estimando que o número real seja ainda maior. O que torna essa história especialmente perturbadora é a motivação por trás da violência. Foi a ganância. A destruição de um povo inteiro foi vista pelos responsáveis como um custo aceitável dos negócios, sendo considerados pouco mais do que ferramentas descartáveis. Em algumas regiões, até 90% das populações indígenas desapareceram, e isso aconteceu em apenas algumas décadas.